Olá, eu sou Carla Santana, participando da Sexta Jornada Paulista de Alzheimer, e hoje eu venho falar sobre as estratégias de organização do ambiente em que vive a pessoa com demência. A gente precisa ter um olhar mais inclusivo como sociedade para a pessoa que vive com demência. E pensando nisso, a Organização Mundial de Saúde ela declarou um plano de ação para melhorar a vida das pessoas, seus cuidadores e também familiares, né? Isso inclui 7 áreas de atuação. Uma delas é a demência como prioridade de saúde pública, conscientização da demência e empatia, redução do risco na demência, tratamento da demência e cuidados de apoio, apoio a cuidadores na demência, formação de sistemas para a demência e pesquisa e inovação. A ideia é melhorar a compreensão das comunidades e criar sociedades mais inclusivas, onde as pessoas que vivem com demência possam ter um viver significativo, com segurança e com dignidade. E a gente enfrenta hoje uma mudança de paradigma. É necessário que mudemos o paradigma, né? E forneçamos às pessoas o apoio que elas precisam para viver bem, né? E isso, quando a gente fala estratégias para o ambiente, a gente tem que estar pensando na estratégia dos cuidados domiciliares, nas residências das pessoas, né? Nos centro-dias, nos hospitais, nas instituições de longa permanência, em todos os lugares onde essas pessoas circulam. E pensando também que temos diferenças que são locais, regionais, nacionais, né? Temos muitos Brasis diferentes nesse Brasil. Então, é preciso levar em consideração os aspectos sociais, culturais, né? Ou pessoais de cada um, né? Ah, Pensar o design como uma resposta à demência é extremamente importante, porque ele chama atenção para o ambiente como um ponto muito importante para a funcionalidade das pessoas, especialmente as pessoas com demência que estão enfrentando muitas mudanças, né, no seu modo de estar no mundo. Então, este relatório ele pede que soluções de design sejam incluídas nas respostas dos governos nacionais à demência, inclusive nos seus planos, reconhecendo o design como uma intervenção não farmacológica extremamente importante para o conforto, bem-estar e funcionalidade da pessoa com demência. Nesse relatório da Organização Mundial, ele traz os princípios de design de Fleming e Bennett. E, para eles, o design de ambientes para a pessoa que vive com demência, eles têm que estar organizados em 10 princípios de design. O princípio de reduzir riscos, fornecer um ambiente humano, permitir que as pessoas vejam e sejam vistas, aperfeiçoar as estimulações que são úteis, favorecer o movimento e engajamento, reduzir as estimulações que são desnecessárias, criar um ambiente familiar, favorecer a oportunidade de estar só ou em grupos, ter conexões com a comunidade e criar design como uma visão de estilo de vida. Então, pensando no primeiro princípio, a ideia é reduzir riscos, né? Então, a gente tem que sempre se antecipar, né, ao risco. Pensar que o ambiente interno e externo ele deve ser sem obstáculos. Muitas vezes a gente não consegue diminuir os obstáculos, como já tem, né, um degrau, uma escada já no ambiente físico, estrutural, né? Mas a ideia é pensar em retirar ou se organizar aí com tapetes, com degraus, com portões de segurança, instalar recursos de segurança, especialmente nas portas, né, que possam ser abertas durante o período que a pessoa não está atenta. Então, é importante que o princípio da redução de riscos seja extremamente levado em consideração. Tá? O segundo princípio seria favorecer um ambiente humano. E esse ambiente humano, a ideia é que ele, de fato, possa não ameaçar o sujeito que transita por ele ser grande demais, ou por ele ser escuro demais, ou porque transita muitas pessoas. A ideia é que o tamanho da construção e componentes individuais não minimize nem dê uma sensação de intimidação para a pessoa, né, por causa do tamanho daquele local, ou pela quantidade de interação e de escolhas que a pessoa tem que fazer, né, ao se locomover. Né? Pensando especialmente nos ambientes das instituições, mas também de tudo que possa estar compondo o ambiente, que possa ser assustador. Né? A pessoa tem que poder ler o ambiente muito claramente. O terceiro princípio, ele fala
de permitir que a pessoa veja e seja vista, né? Veja o cuidador, veja o ambiente externo, mas também seja vista por eles, né? Ser um ambiente de fácil compreensão, permitir reconhecer facilmente onde essa pessoa está, para onde ela vai e de onde ela vem. Ter lugares chaves, bem como definidos e delimitados, como uma sala, jantar, cozinha, quarto, área externa, e ter bom acesso visual, aumentando o leque de oportunidades de envolvimento, estimulando a sua exploração, né, desse ambiente, quer seja visualmente ou mesmo se movimentando por ele. O quarto princípio fala da redução de estimulação desnecessária. Então, minimizar a exposição do residente a estímulos que são desnecessários, como desordem, barulho, poluição visual, auditiva, excesso de ruídos, cheiros desagradáveis, causar pouco estresse, com poucos ruídos e pouca confusão visual. Evitar exposição prolongada a grande quantidade de estimulação. E minimizar a exposição de uma pessoa a estímulos que não são úteis para ela. Né? A gente conhece pessoas que elas foram tirando os porta-retratos, que as pessoas já não reconheciam mais. Né? Ela passou a limitar o número de pessoas que circulavam na casa quando ela percebia que a pessoa ficava mais incomodada, especialmente quando estava recebendo visitas. Né? Então, isso são manejos possíveis para reduzir a estimulação desnecessária. O quinto princípio, ele fala de aperfeiçoar a estimulação que é útil, né? Permitir que a pessoa veja, ouça, toque, cheire o que tem no ambiente, que tenha fotografias, livros, cheiros, né, de difusores, cheiros que são agradáveis, os cheiros que revelam em que momento do dia a gente está, como no preparo de refeição, no café da manhã, o cheiro do pão quente, enfim, e que tenham texturas que sejam agradáveis, confortáveis, que possa interagir, né, com objetos, com almofadas, com o que tem sobre o sofá ou sobre a mesa, dar dicas de onde a pessoa está, o que pode fazer e que minimize essa sensação de confusão. Então, muitas vezes, colocar sinalização no banheiro, né, ou quer seja com escrito do nome, uma imagem, né, do banheiro, o chuveiro, o vaso sanitário, ou que ali é a cozinha, porque muitas vezes, por questões de segurança, as portas são fechadas, e aí, a partir disso, a pessoa não consegue saber o que tem do outro lado. Né? Então, a sinalização ela pode melhorar aí a interação e a leitura do ambiente pelo residente. O princípio 6, ele fala sobre estimular o movimento e o engajamento. Ele fala que, além de ter caminhos livres, né, de obstáculos, ele também precisa incluir pontos de interesse. E os pontos de interesse são a partir de objetos e coisas que as pessoas possam parar e se interessar por aquilo. Isso é extremamente importante, que o ambiente ofereça coisas para se tocar, para chamar a atenção. Por exemplo, pode ser uma caixa de música, né, um labirinto de madeira, como está aqui sobre a mesa, ou mesmo aquelas estações de interação que tem as instituições. A ideia é que aumente o envolvimento do sujeito com o ambiente. Tem uma determinada fase que mais ele tem uma interação maior com objetos do que com próprias pessoas que moram ali, né? Então, é importante melhorar esse movimento no ambiente e o engajamento dele com as coisas que compõem aquele lugar. O princípio 7, ele fala de criar um ambiente que seja familiar. Muitas vezes, quando a gente está cuidando, né, de pessoas com alguma condição específica de saúde, a casa quase que vira um mini hospital, uma mini clínica, né? Porque o que tem quase que espalhado tem nos ambientes são fraldas, são remédios, cadeira de banho, cadeira de rodas e dentre outras coisas, né? Então, se a gente cuidar um pouco de criar um ambiente familiar, encorajando essa pessoa a buscar lugares, objetos que ela reconhece. Por exemplo, podem ser instrumentos, podem ser álbuns de fotografia ou a caixa de memórias, né, com medalha, os objetos que ela gosta, né, ou a memory box que a gente chama, ou mesmo essas caixas funcionais que abrem portinha, fecha portinha e a pessoa pode ficar um tempo entretida, né, naquele movimento, né. A ideia é que a pessoa ela esteja envolvida nessa personalização do ambiente, procurando objetos pessoais
E também é bom para quando a pessoa não se lembrar de onde estão as joias dela, ou algo que ela tem muito interesse, possa ser mostrado, né? Então, a ideia de criar um ambiente familiar é isso, trazer esses objetos. Isso é extremamente importante para quando a pessoa muda de lugar. Ela vai para a casa de um filho, ou ela vai para uma instituição, ter suas coisas naquele ambiente, ele favorece a criação desse ambiente no qual ela está familiarizada. O oitavo princípio do Fleming-Benet é poder estar sozinho com os outros. Nem sempre nós queremos estar com todo mundo o tempo todo. Também queremos estar no momento sozinho. Isso vale para todo mundo, inclusive para a pessoa que vive com demência. Então, ele tem que permitir, na organização do seu mobiliário, ele tem que permitir que uma pessoa possa estar sozinha ou com outras pessoas. Permitir que ela se envolva em atividades que sejam significativas e relevantes para ela, né? E ter uma variedade de lugares com características diferentes, por exemplo, um lugar que tenha música, né, que tenha um fone, que tenha um aparelho lá que ela possa sentar e ouvir, ou que ela possa pegar uma revista, um livro para desfolhar, né, ou qualquer outra coisa, né? Então, assim, o ambiente ele tem que ser mais rico do que somente espaços para ver TV ou para estar com várias pessoas, né? Então, a ideia é isso, uma cadeira sozinha, uma cadeira com um sofá para mais gente, e que tenham atividades que sejam importantes para ela. O nono princípio do Fleming-Benet é favorecer a conexão com a comunidade. O ambiente, né, ele inclui um ambiente residencial, mas também um ambiente externo. Então, é importante que a pessoa veja o ambiente externo, mas também esteja nele, né, porque fica uma ruptura muito grande quando a gente passa, porque é até mais fácil de manejar você não levar a pessoa para comprar o pão, para ir no mercado, né? Às vezes até o próprio movimento ele incomoda, né, o sujeito que tá indo, né? Então, assim, a ideia é poder favorecer essa conexão. E muitas vezes o tempo de permanência da pessoa naquele lugar vai ser menor, né? Ou você vai ter que optar por ir no horário no supermercado, por exemplo, em que não tenha muita gente, como os horários mais cedos da manhã ou mais para o final da noite, né? Então, a ideia é isso, é permitir essa conexão, é ter acesso fácil a lugares que estão ao seu redor, permitir uma interação frequente com pessoas que ele conhece, permitir que ele receba visitas de amigos e familiares, né, auxiliando nesse senso de identidade, especialmente que ele tenha conexão, né, manter a conexão. Nem sempre, nas diferentes fases da demência, a gente consegue manter a mesma conexão. Há um período em que é muito desestruturador, né? Quando desestruturante, quando a pessoa recebe pessoas que quase ela não reconhece mais. E muitas vezes até o próprio comportamento, as atitudes da pessoa que vem visitar você lembra de mim? Eu sou fulano. E aí ela vai se sentindo bastante incomodada com isso, né? Então é importante que haja uma organização para o recebimento dessas visitas, né? Especialmente nas fases mais finais, né? Mas manter, enquanto ele puder se conectar com a comunidade, eu acho que vale a pena. Não só participando aí, né, de uma interação mais próxima, mas também ouvindo sobre a comunidade. E o 10º princípio, ele é ter um design que respeite o seu estilo de vida. A nossa casa, ela tem que revelar quem somos nós, porque temos objetos de nossas viagens, se eu sou um músico, um atleta, um artesã, tem objetos que vão revelando um pouco de quem eu sou. E a ideia é essa, né? Ter um design que respeite o estilo de vida, que o ambiente seja compatível com o estilo de vida do residente, favorecendo as atividades que são de interesse dele e que o estilo dele seja claramente reconhecido. Então, trazer um pouco dos objetos que façam sentido e que revelem esse estilo de vida, né, para a decoração do ambiente ou estar disponível no ambiente. Assim, essas estratégias de organização, a partir dos 10 princípios de Fleming, elas permitem que a gente possa organizar, né, respeitando aí muito mais além da segurança ou da funcionalidade, mas todo esse conjunto faz sentido, né? Então, assim, esses 3 aspectos são básicos e a gente nunca pode esquecer, que é o princípio da segurança, da funcionalidade, do conforto e do bem-estar, né?
Porque a ideia é que a pessoa consiga seu melhor desempenho quando ainda tiver habilidades para isso, que ela possa ter suas dificuldades compensadas por estratégias de organização desse ambiente quando as perdas se acentuarem. E também que ela possa ter conforto e bem-estar para quando suas habilidades se reduzirem de forma muito importante. A gente está aqui falando sobre acessibilidade, sobre participação, sobre senso de lugar, sobre vida, sobre qualidade, sobre respeito, sobre desenho, sobre vizinhança, sobre envelhecimento no seu lugar, né, o aging place, sobre identidade. A ideia é essa, é que a gente possa fornecer e garantir que todas as pessoas que vivem com demência, onde quer que elas estejam, elas tenham o cuidado que precisam. Muito obrigada a todos. Eu sou Carla da Silva Santana Castro, sou terapeuta ocupacional da Universidade de São Paulo e deixo aqui o meu contato. Obrigada.